Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de fevereiro, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Brás. Peçamos que por meio deste grande homem, bispo, possa ser guardada e preservada com a bênção, a graça de Deus e a saúde as nossas gargantas. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde realizar milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, portanto, celebramos a memória deste grande homem, São Brás. Brás viveu na Armênia entre o século III e o IV. Bispo e mártir, é invocado como protetor da garganta, em lembrança de um milagre que a tradição lhe atribui. Teria salvo uma criança que morria engasgada por uma espinha de peixe. Sua vida seja para nós exemplo de doação e perseverança na fé, em meio às perseguições. São Brás, portanto, sempre se colocou à disposição de todos e diante daqueles que eram mais necessitados, jamais deixou de estender a mão. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca aqui, diante desta passagem, aonde Jesus retorna para a sua terra. E ele chega lá em um dia de sábado e começa a ensinar na sinagoga. Nós sempre vamos observar esta iniciativa, esta necessidade de Jesus de ensinar aos sábados na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados com aquilo que ele dizia, mas aí já começa a dizerem: de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Amados irmãos e irmãs, parece que é algo muito comum, muitas vezes, em nossas vidas. Quando nos deparamos com aqueles que são mais próximos a nós, a dúvida sempre surge.
De onde vem tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E muitas vezes nós devemos confiar e perceber que nada é mérito, é graça, graça de Deus em nossa vida. Jesus, ao chegar próximo aos seus, aqueles que cresceram com ele, os amigos, também os seus familiares, se encontra diante desta ocasião. A dúvida surge. Eles não o reconhecem e, pelo contrário, se escandalizam por causa de Jesus. Jesus vem trazer a cada um de nós a salvação, a graça. E aqui então eles se encontram escandalizados. Aquilo que ouvimos no dia de ontem, por meio da apresentação do Senhor, nas palavras de Simeão, se faz presente aqui. Motivo de queda e reerguimento, contradição. Muitos não vão compreender. Ao mesmo tempo, esse evangelho muitas vezes nos coloca uma interrogação no que diz respeito. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Amados irmãos e irmãs, nós cremos e professamos que Maria Santíssima, ela é virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Assim, ela não teve nenhum filho a mais após Jesus Cristo. Jesus é o único filho de Maria. Muitas tradições vão dizer que esses filhos são frutos, então, no caso de José, de um outro relacionamento. No entanto, é importante perceber também que São José, ele procura em sua vida ser completamente voltado a esta graça, no primeiro momento, de viver a castidade junto de Maria. Pois, como nos diz a palavra, eles já estavam comprometidos. Era um início, um momento que eles poderiam coabitar. No entanto, eles fazem um voto de castidade. Eles procuravam se guardar, se respeitar, para depois viver, então, esta unidade matrimonial. Mas a graça de Deus, o sonho de Deus foi o outro para a vida deles. Então, como poderíamos explicar este termo irmão? Na tradição judaica, nós não temos uma palavra que signifique primos. Portanto, os parentescos mais próximos sempre vão ser, de uma certa forma, identificados com essa expressão, irmãos. Vale lembrar também que, no caminho de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo convida os seus a viverem como irmãos. Portanto, amados irmãos e irmãs, aqui nós devemos observar, sobretudo, não esses detalhes mínimos, mas aquilo que se segue. Ficaram escandalizados por causa de Jesus. Que o Senhor nos livre disto. Que o Senhor nos permita amá-lo e não se escandalizar por seu nome. E Jesus, então, diante disto, rompe com os parentes, com os familiares. Ele procura viver, então, algo que era comum naquela época, onde os parentes dominavam a ação daquele que era filho, daquele que era próximo, e Jesus rompe com essa realidade. E ele, então, procura continuar a viver o seu ministério. E ele termina, de certa forma, dizendo, São Marcos diz que Jesus fica admirado, profundamente admirado, com a falta de fé daquele povo, dos seus conterrâneos. Que o Senhor se admire com o nosso esforço, com a nossa luta, com a nossa busca de fortalecer a fé em nosso coração, em nossa vida. Por isso hoje, São Brás possa nos ajudar a também contar sempre com o auxílio de Deus e que as palavras que ouvimos sempre na bênção da garganta possam ecoar durante este dia. Que o Senhor nos ajude a viver de fato esta bênção.
por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.